Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, sua participação contínua aqui no nosso programa TV Santa Maria, canal 19 da NET. E sempre agradecendo aqui o seu acompanhamento durante esses 3 anos que estamos de forma ininterrupta no ar aqui pela TV Santa Maria, programa Cidadania e Segurança Pública. Não esquecendo também de agradecermos sempre aquelas pessoas que estão sempre nos apoiando através das suas empresas e do seu prestígio. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 75 anos, acelerando sonhos. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, a Intexol é do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. E Casa do EPI Santa Maria, compromisso com a segurança do trabalhador. Estamos hoje aqui nos estúdios da TV Santa Maria com mais uma convidada e trazendo um assunto importante. É esse o nosso compromisso com o senhor e com a senhora que nos acompanham ao longo do tempo. É nós trazermos aqui pessoas que têm o domínio total do conhecimento que nós tratamos e também de assuntos que interessam ao senhor e à senhora. Hoje está conosco a doutora Carla Dolores Castro de Almeida, da delegacia. Ela é delegada de Polícia Civil e responsável pela Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Carla, obrigado por estar aqui conosco. Eu sempre digo que nós temos uma vida maluca, né, Carla? A gente está sempre correndo para cima e para baixo, e todos nós com os nossos compromissos. Por isso, eu agradeço sempre os convidados que vêm até aqui e dispõem do seu tempo para conversarmos aqui, mas sempre assuntos do interesse da comunidade. Carla, nós queremos saber quem é a Carla, né? Há pouco nós estávamos conversando aqui e perguntando se a Carla era de Santa Maria, de onde é que é a Carla, e a Carla faz muito tempo que está na Delegacia da Criança e do Adolescente. E nós precisamos saber um pouquinho da tua vida, Carla. Como é que está? Bom, em primeiro lugar, eu também quero agradecer, né, essa oportunidade de vir aqui no teu programa e falar um pouco do nosso trabalho lá na Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, e também isso serve para a gente poder disseminar, né, algumas informações que são muito importantes que a sociedade tenha. Correto. Bom, com relação à minha pessoa, eu já estou na titularidade da Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente desde o ano de 2011,
né? Antes eu trabalhava em outras delegacias, trabalhei em outras cidades também, Santiago, Jaguari, Itaqui. Já fez um giro bastante grande. Já fiz. E sou delegada de polícia desde 2008. Tu és da turma 2008. Da turma de 2008. E tu chegaste aqui em Santa Maria em 2011? Não. Não, eu cheguei em Santa Maria em 2010. Em 2010. 2010. E Carla, tu disse que tu é daqui de Santa Maria mesmo, né? Sim. Então, onde é que tu estudava aqui em Santa Maria? Eu estudei o primeiro grau, né? Na minha época era o primeiro grau. Eu fiz no Santana, no Colégio Santana. Depois, o segundo grau, eu fiz no Silon Rosa. E fiz a faculdade de Direito na Federal de Santa Maria. Também fiz mestrado na Federal de Santa Maria. Nossa, aqui em Santa Maria também. Fiz um mestrado em Direito Ambiental. E além de delegada, eu sou professora também. Olha aí, ó. Tu exerce o magistério onde, Carla? Atualmente eu sou professora da FAMES. Da FAMES. Já fazem 3 anos que eu dou aula na FAMES, mas já dei aula em outras instituições também. O magistério é um hobby, digamos assim, né? É algo que eu gosto muito e que eu iniciei a minha carreira dentro do direito com o magistério. Certo. E Carla, sendo professor, né, professora, exercendo o magistério, nós estamos sempre nos atualizando, né? Então, isso é importantíssimo na profissão de qualquer um, né? Então, assim, ó, é muito bom isso que tu estás fazendo e a forma como tu estás encarando, como tu falaste, né? A Carla disse que exerce como hobby e que bom, né? Então, quando a gente exerce aquilo com amor, com afinco, eu tenho absoluta certeza que os teus alunos aprovam, né, a professora Carla de forma incondicional. E isso é muito bom, né, porque vai se especializando e sempre se atualizando. Com certeza. Carla, como é que está a Delegacia de Proteção Criança e Adolescente, que nós chamamos ela de DPCA, é isso? Né? DPCA. Como que está a tua delegacia? Porque tu imagina assim, ó, são 4 anos, né, que tu vem exercendo, então, à frente dela. E eu tenho absoluta certeza de que, dentro desse aspecto, quando um delegado é titular dessa delegacia por um bom período, né? E aqui eu posso trazer o exemplo da nossa delegada da Delegacia da Mulher, né? A Débora, há muito tempo também, então acaba tendo um conhecimento muito amplo. E isso é muito bom, porque quando chegam os problemas, né? Aliás, só chegam problemas lá, né, Carla? Só chegam problemas. Então, quando chegam os problemas, tu já tens conhecimento mais ou menos de que forma tu tem que agir, né? Como é que tu nos fala hoje da tua delegacia? A Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, desde que eu comecei a trabalhar lá, ela teve algumas, não digo mudanças, mas teve algumas situações que antes para nós eram excepcionais e que com o passar do tempo, infelizmente, elas estão ficando cada vez mais comuns, né? Então, por exemplo, os crimes contra a criança e adolescente através da internet. Então já é um novo modus operandi aí. Quando eu ingressei na DPCA, era algo ainda raro, né? Nós tínhamos poucas situações que envolviam esses crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. Atualmente, a nossa delegacia ela tem muitas ocorrências que envolvem esse tipo de situação. Pois é, então, Carla, isso aí tu estás falando dos últimos 4 anos. Então, não é uma situação, está acontecendo muito rápido isso. Muito rápido. Porque o acesso à internet e até além do próprio Facebook, dessas redes sociais, o WhatsApp, elas vêm aumentar a interatividade, mas elas, ao mesmo tempo, elas trazem esse ônus, né? Perfeito. Que é esse aumento dessa criminalidade específica. Essa facilidade dessa ferramenta, que essa ferramenta criou, então, essa facilidade
para a disseminação de fotos envolvendo crianças e adolescentes em situações de pornografia, de nudez ou até mesmo de sexo explícito, né? Então, isso é algo que antes era raro e agora, infelizmente, nós temos uma incidência muito grande. Então, tá aí já então um grande diagnóstico de mudança comportamental e da forma como essas ocorrências estão chegando na tua delegacia. E outra situação daí na outra ponta, né, porque a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, ela tem como atribuição, né, definida para a sua criação, ela atua na repressão e na investigação dos crimes contra crianças e adolescentes. Certo. E também nos atos infracionais praticados por adolescentes. Ela atua, evidentemente, nos dois lados. Nos dois lados. E com relação aos atos infracionais, nós também sentimos uma certa modificação no perfil do ato, da natureza do ato infracional praticado pelo adolescente em Santa Maria, né? Porque a DPCA ela atua somente aqui no município. Correto. Então, assim, esses atos infracionais com violência e grave ameaça à pessoa, eles estão cada vez mais incidentes com relação aos adolescentes, né? Então, nós também, de uns 4 anos para cá, a incidência de adolescentes envolvidos, seja como autores ou coautores ou partícipes em homicídios e tentativas de homicídios, aumentou bastante. Né? Da mesma forma também, os adolescentes sendo vítimas de tentativas de homicídio e de homicídios consumados. E diante desse diagnóstico, veja bem que eu falo sempre essa palavra aqui, viu, Carla? Diagnóstico, né? E esse, evidentemente, que é uma das missões grandes aí da segurança pública. É o fator de qual a motivação, né? Por exemplo, assim, o que tu estás encontrando como motivação para esse aumento? Olha, eu vou te dizer assim, ó, não existe uma motivação específica. Específica, um ponto. Não, o que a gente percebe é que há uma banalização da vida. E isso é algo muito preocupante, né? Porque isso é algo que refoge a nossa atuação, né? Então, a polícia, eu digo sempre, a polícia vem quando todas as outras formas de controle social não deram certo. Falhou tudo. Falhou tudo. Falhou tudo. E aí ela é o último organismo público que vai atuar. Então, assim, existe... antigamente, não é que haja, assim, uma mudança do comportamento do adolescente. O adolescente continua sendo, como sempre foi, contestador, né? Assim, de querer se agrupar, de se identificar com o grupo, de ter um grupo para se identificar. E também de um grupo não gostar do outro, isso sempre aconteceu. O que hoje a gente consegue perceber é que o limiar deles com relação à vida é praticamente zero, né? Então, assim, por qualquer... uma motivação mais do que fútil, né? Certo. Não vou com a cara... Qualquer besteira... Qualquer bobagem já é motivo. O índice deve... ou seja, a forma reativa, ela é extrema. Exatamente. Então, antes eles se batiam, né? Isso que eu ia dizer. A gente tinha, assim, muita incidência de lesão corporal entre adolescentes, né? Ainda temos, mas antes era assim, eles se batiam, eles brigavam, e hoje eles se dão um tiro, né? Uma facada. Então, é a banalização da vida, né? Isso aí, assim, é necessário que todos os segmentos da sociedade se engajem numa discussão profunda e uma reflexão, né? Reflexão em cima do porquê que está acontecendo isso. Exatamente. Carla, dentro desse aspecto, qual o teu diagnóstico, a tua verificação em termos de droga? A droga também está incidindo maior dentro desse público?
Infelizmente, né, a droga, ela é um dos fatores preponderantes para todo tipo de violência. Seja ela a violência contra a mulher, seja ela a violência contra a criança, seja ela a violência comum, incidência de roubos, né? Com os adolescentes é a mesma situação. Os adolescentes, eles acabam, os adolescentes em conflito com a lei e que estão em vulnerabilidade, eles são usuários de drogas, né? Então a gente não tem assim, são raríssimos os casos de adolescentes em conflito com a lei que não são usuários. Existe então, sim uma ligação, né? Que algo que liga diretamente a drogadição, a vulnerabilidade do adolescente e com isso o conflito também com a lei. Nós tivemos agora, há poucos dias atrás aqui, né, Carla, e evidentemente que não tem como nós esquecermos, porque nós temos que sempre contabilizarmos as últimas ocorrências, né, as ocorrências mais recentes. Então teve aquele menino que sofreu um tiro, né, levou um tiro na Venâncio Aires, acabou correndo lá até a esquina do posto central ali e tudo mais. Como é que está todo? Evidente, tem algumas coisas que tu não vai poder conversar aqui conosco porque ainda está em fase de investigação, né? Mas dentro desse perfil, qual a tua análise a respeito desta ocorrência? Exatamente o homicídio desse adolescente, ele vem ao encontro dessas percepções que a gente vem tendo, né? Então, no início desse ano nós já tivemos em março um outro homicídio. Também com essas mesmas características, só que foi na Vila Lorenzi, né? Também envolvendo adolescentes, também por motivação fútil, né? Os adolescentes andando armados de facão ou de revólver. Então é tudo no mesmo contexto, né? Especificamente com relação a esse homicídio, hoje nós estamos encaminhando o inquérito porque houve o flagrante, né? Correto, houve o flagrante. Nós fizemos o flagrante, assim que houve o homicídio, nós nos deslocamos, porque é atribuição nossa, né? Fazer o local de crime. Perfeito. Então, nós fomos ao local e a equipe de investigação do DPCA já começou ali, naquele momento, já começou a investigação e nós conseguimos prender em flagrante o autor. Que bom que existe, né, essa rapidez também, que é a pronta resposta que a comunidade sempre quer isso, né? Mas evidentemente que nós temos que fazer aqui um trabalho preventivo. Sim. E aí como tu falaste, eu coloquei aqui ainda para a comunidade para chamar a atenção. Onde tudo falhou, aí é que vai dar, a última instância vai chegar então esse braço, né, da polícia, seja ela a polícia civil ou a polícia militar. E diante desse aspecto, Carla, que tu falaste, houve o flagrante e o caso então nesse momento ele já está encerrado. Nós temos o prazo de 10 dias após o flagrante para concluir o inquérito, né? Então, nós fizemos, hoje nós concluímos, encaminhamos ao judiciário. Só que nós ainda que tenha havido essa conclusão, por força do Código de Processo, nós vamos continuar com outras diligências, certo, que ainda são necessárias, né? Mas aí visando o processo. Perfeito, perfeito. Carla, eu quero voltar um pouquinho contigo nessa situação aqui que realmente o que a gente anda notando já há algum tempo, que a situação hoje envolvendo o celular, né? Qualquer criança hoje, qualquer adolescente está com o celular, e eles estão nessa globalização da informação muito, muito, muito grande. Como é que essas ocorrências estão chegando até a tua delegacia, né? Para o nosso telespectador entender a forma como ela chega. Ela chega com quem? Através do pai, da mãe? De que forma ela está chegando para te adotar o poder de polícia? É que assim, o que acontece? Os adolescentes, eles também têm essa característica, né?
eles não medem muita consequência dos atos. Isso Sim, é normal. Fez e vai ver o que vai acontecer depois. É normal porque estão em desenvolvimento, né? Então, assim, acontece muito, por exemplo, da menina tá com o namorado, tira foto. Ela tira foto dela e manda pro namorado. Através do WhatsApp, certo. por exemplo. Daí brigam. Daí esse namorado... Para questões de vingança, ciúme, isso aí é o quê? E ele pega e repassa para os amigos. No momento que repassou, isso vira assim, né? Daí fica um grupo repassando para outro, um grupo repassando para outro. E isso é um exemplo. Sim, né? sim. Nós temos essas situações, nós temos também situações assim de pessoas que se utilizam de fotos de adolescentes para criar perfis falsos no Facebook. Certo. E daí vem então para nós isso, né? O pai Sim, ou a própria adolescente percebe. Ela percebeu aquilo, daí ela vai até a delegacia, olha, esse perfil aqui não é meu, está minha foto aqui. Exatamente. Então, são vários tipos de crimes que podem acontecer. E Carla, e como funciona a providência? Bom, daí a partir daí, qual é a tua providência? A primeira coisa que a pessoa pode fazer já para agilizar o trabalho é, já quando for fazer o registro de ocorrência, levar um print, uma cópia, cópia do que tem no Facebook ou do que tem no WhatsApp. Assim, a primeira coisa que a gente faz daí é solicitar para o judiciário um cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na casa do suspeito. Na casa do suspeito. Isso. Aí já se tem, então, uma informação evidente, porque ela sabe que aquela foto, a origem... Se a gente tem identificação, né? Se a gente tem identificação da pessoa suspeita, é a primeira situação. Daí nós solicitamos para o judiciário, cumprimos o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, apreendemos todo e qualquer objeto ou instrumento que é relacionado à informática e encaminhamos para a perícia. Certo. Né? Porque essa é a materialidade do crime. Se nós não temos a identificação do suspeito, daí nós já... a primeira providência é a identificação. Por quê? Porque assim, as pessoas têm uma visão errada da internet. Elas acham que elas estão anônimas. Imunes e anônimas. Só que não, é muito fácil de tu conseguir chegar à pessoa que está acessando o computador tal, da onde saiu a foto, aquela publicação. Ou a manipulação da foto, enfim. Né? Então essa é a nossa primeira providência, fazer essa identificação. E Carla, como funciona essa situação envolvendo a retirada desta foto ou desta página do ar pelo Face? A delegacia também já faz essa providência? A própria vítima e os representantes, no caso, se é a vítima adolescente, já podem fazer o pedido direto no Facebook, denunciando. Pelo próprio Face já faz o pedido? E também, através da Microsoft, também dá. O grande problema, por isso que eu digo assim, que as pessoas têm que ter consciência da utilização da internet. Que o que acontece? A página sai do ar, mas ela pode voltar. E quanto a isso não se tem controle. Então... Daí sai do ar, daí pode voltar, daí volta, denuncia de novo, apaga. Tá, então é uma espécie assim, ó, de que vamos fazer o comparativo aqui do botãozinho, né? Quer dizer, eu como detenho esta página, tiro do ar. E aí eu fico com ela fora do ar X tempo, daqui um pouco eu jogo ela pra dentro. Mas outras pessoas podem, porque outras pessoas. Porque as outras pessoas também já têm o... Então vira assim, é uma bola de neve isso, né? Infelizmente. Então pode ser assim, que uma foto tua de 10 anos atrás, hoje apareça. Daqui a pouco ela apareça. Carla, vamos fazer um intervalo rapidinho, depois nós retomamos aí. É um assunto muito polêmico e importante, porque é exatamente o que está acontecendo, né? Na nossa rotina hoje é essa, né? Bem, vocês estão vendo, o assunto como eu disse para Carla, ele é polêmico, mas
qual o grande objetivo nosso aqui? É nós atingirmos aí principalmente o pai e a mãe. E isso eu quero que a Carla comece falando no próximo bloco, toda essa influência da família, a importância da família nesse aspecto para nós prevenirmos algumas coisas que chegam até a delegacia da doutora Carla. Um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, apoio cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Nosso terceiro ano consecutivo junto com vocês aí na sua casa, sempre com o prestígio dos nossos apoiadores culturais, da comunidade que faz o contato aqui com a TV Santa Maria, nos dando sugestões de pautas, sugestões de pessoas que devem vir aqui conversar num bate-papo muito descontraído, como sempre foi nesses 3 anos de programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje estamos aqui com a doutora Carla Dolores Castro de Almeida. A doutora Carla é professora da Fadisma. Qual é a cadeira? Da FAMES, desculpe. Nós temos a Fadisma aqui como sempre a nossa apoiadora, né? Ela é professora da FAMES e delegada de polícia e titular da Delegacia de Proteção da Criança e da Adolescente. E o assunto sempre é polêmico, sempre existem discussões a respeito de vários aspectos envolvendo a criança e o adolescente. Carla, nós conversávamos aqui durante o intervalo e eu deixei esse gancho, né, para nós fazermos agora. A situação envolvendo a família. Qual é o comportamento da família dentro desse contexto todo, né, dessa gama de ocorrências que chegam até a tua delegacia? E depois eu quero já deixar também preparado para ti alguns números, né, para a gente ter ideia assim, ó, de números de ocorrências e tudo mais, se tu pode nos dar alguma situação de números, só para a gente ter ideia do volume, né, de coisas que chegam na tua delegacia. Qual é então a tua observação enquanto a esse envolvimento todo familiar? Com relação à família, eu posso dizer assim, ó, infelizmente, né, a delegacia, enquanto integrante da rede de proteção, a gente percebe várias situações em que a própria família é aquela que pratica o crime contra a criança. Certo, né? Então a família mesmo sendo a autora, então, né, nós dessa violência com contra... abandono, com maus tratos, seja abandono de incapaz, seja abandono material, maus tratos e até mesmo abuso sexual, né, que via de regra é alguém de dentro da família. Certo. A família, para a criança e para o adolescente, ela é a base, né? Não tem como dissociar. Não tem como Então, o que eu costumo dizer assim com relação à família e o adolescente, né? A família ela tem que estar presente, né?
ela tem que saber a rotina desse adolescente. O adolescente não pode ter privacidade em casa. Então eu costumo dizer, essa observação é o importante. O direito à privacidade, é uma opinião enquanto delegada de polícia, né? Enquanto mulher e mãe. Perfeito. Né? Para mim, adolescente não tem que ter essa privacidade. Essa é uma privacidade relativa. Vigiada. Vigiada, exatamente. Uma privacidade vigiada. Assim, os pais têm que ter acesso ao Facebook, ao WhatsApp. Adolescente não pode ter sem celular. Não pode ter o quarto fechado, trancado, com chave. Só ele entra no quarto. Né? Esse tipo de coisa é nocivo para o adolescente. Carla, então com a tua experiência, olha, veja bem, eu gostaria até de dar um tempo a mais nisso, Carla. Eu acho que esse é o grande objetivo da nossa conversa aqui. A Carla está nos dizendo aqui já algumas sugestões ou chamando a atenção de que o grande envolvimento dessas crianças e adolescentes que acabam chegando na delegacia, e aí já se tornou então um caso de polícia, que existe esse perfil. Então, uma vigilância maior em termos de família, do pai, da mãe, aquele responsável por essa criança e o adolescente é o WhatsApp, o Facebook, o celular, o quarto sempre fechado. Vem cá, com quem é que tu está se relacionando? Né? Quem são os teus amigos? Porque daí, Carla, vem aquela história que todos nós lá, que somos de outra geração, já ouvimos e muito, vem aquela história. Tu me digas com quem tu andas, que eu te direis quem tu és. Então, assim, a partir do momento em que o meu filho está saindo para balada, está saindo com um grupo de amigos, vem cá, quem são esses? Quem são eles? Conhecer. Né? É por aí mesmo, Carla? É por aí. Os pais têm esse dever, é uma responsabilidade que eles têm. Né, de saber com quem o filho anda, com quem o filho se relaciona, seja presencial ou virtualmente. Pois né? Olha aí, ó. Então é algo assim que não pode passar despercebido pela família. Né? E se evita exatamente que esse adolescente fique vulnerável. Né? Porque dentro desse perfil, Carla, vem aquela história assim, ó. Mas eu jamais esperava isso do meu filho. Mas se jamais esperava, é porque não fez esse acompanhamento. Né? É porque acaba deixando de conhecer o filho. Conhecer, porque ele acaba dizendo assim, ó, Carla, ele sempre foi um menino quieto, né? Em casa ele estava sempre no canto dele, mas o que ele fazia no canto dele? O que ele fazia no quarto dele? Com quem ele se relacionava? Porque existe uma foto no jornal, e o telespectador deve ter visto, né, essa foto, desta última ocorrência que nós comentamos, Carla, aonde está o pai e a mãe, vocês estão ali fazendo o levantamento do local, né? O menino está morto e o pai e a mãe estão sentados na calçada, escorado na parede, chorando. Esta é uma cena que pai e mãe nenhum quer presenciar. Nenhum pai e mãe quer presenciar isso. Então, é justamente isso que nós temos que evitar, né? De chegar e receber uma notícia dolorosa dessas. Né? O menino tinha o quê, Carla? 14 anos, né? Então, imagina um pai e uma mãe receberem essa notícia de um menino de 14 anos com a sua plena juventude, né? Receber essa notícia. E esse relacionamento todo, Carla, dentro desta visão toda tua, dessa experiência, ele se encaixa realmente dentro desse perfil? Com certeza. A vulnerabilidade desse adolescente especificamente era clara, né? Assim como de vários outros adolescentes. E aqui também eu reputo assim que voltando à questão, né? A sociedade, a família, né? É a família em primeiro lugar. Perfeito. A escola, né? E a sociedade como um todo, através do poder público, trazer novas formas de lazer para os adolescentes, né? De lazer sadio. Olha aí.
a fomentação de atividades esportivas para os adolescentes, né? Porque essa ociosidade acaba... Exatamente. Então, assim, e isso não tem que ser um esforço comum, né? Da família, da escola, da sociedade, né? Do poder público, através de políticas públicas, porque a gente tem que conseguir retirar eles desses ciclos de violência que eles acabam se repetindo, né? Então, daí hoje há o homicídio de um adolescente, amanhã eles já ficam daí querendo a vingança, né? O que inclusive nesse caso também, e voltando nesse caso, evidente, como eu quero repetir aqui, porque é um fator mais recente, por isso que nós estamos colocando ele aqui como exemplo, né, Carla? Mas outros tantos que já aconteceram. Mas entra o aspecto de que no momento em que tu iniciaste a investigação, já teve, eu tenho certeza disso, uma preocupação quanto a algumas ameaças que já estavam acontecendo, dizendo, olha, agora nós temos que nos vingar do fulano, ou outros que nós acompanhamos também, que inclusive o jornal acabou publicando, que apoiavam a atitude do menino que atirou. Não, ó mano, tu vai ficar aí um período preso, mas tu vai retornar. Quer dizer, esta banalidade que tu usaste no primeiro bloco, da violência, né? A banalidade da vida, é exatamente isso. Então, nós temos a preocupação, né, com relação a essas revanches em qualquer tipo de crime, mas quando envolve adolescente, a revanche, ela existe mais, até pela própria personalidade dos adolescentes, né? Então, eu acredito assim que é um esforço de todos. A gente não pode simplesmente dizer, não, isso não faz parte... Sim, cabe a esse segmento. Não é isso. Então, assim, os adolescentes estão frequentando o centro, vamos criar novas formas de diversão para eles, né? Aumentar o policiamento, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Certo, a parte preventiva, a parte social, o lazer. A família também controlando, né? Sabendo o que esse adolescente está fazendo, se comprometendo com a educação desse adolescente de forma efetiva, né? E responsável. É um caminhar, né? Perfeito. Que tem que se ter. Carla, como é que está o número que carga... Não, primeiro eu quero fazer uma pergunta para ti da seguinte forma. Diante desses índices todos, né, de ocorrências que chegam à tua delegacia, qual a ocorrência que é mais incidente? Olha, aqui a gente tem que fazer uma divisão, assim, com relação a crimes contra crianças e adolescentes, abuso sexual. O abuso sexual hoje é a mais incidente? O abuso sexual. Olha, é preocupante isso, cara. É muito preocupante. O abuso sexual. E entre adolescentes, nós temos as lesões corporais, né? E essas tentativas de homicídio também nós temos. E os crimes contra o patrimônio, né? O adolescente furtando, o adolescente roubando. Carla, uma situação que está sendo muito comentada, né? O fator até foi comentado a respeito, na última reunião do GGIM, nós estamos fazendo um trabalho forte lá a respeito das pichações. Né? E tu deve estar acompanhando, eu acho que tu estavas na última reunião, né? Nós, nessa discussão, começou a se falar porque o bonde. Eu quero a tua opinião a respeito disso. O que, para nosso telespectador entender, né? Inclusive já estão usando muito esse termo nos jornais, né? Diante da tua experiência na tua delegacia, o que significa o bonde? O bonde, na verdade, é uma denominação que surgiu dos grupos de pichadores, especificamente. Os bondes são específicos dos pichadores? Dos pichadores. Então, eles são aqueles grupos de pichadores que não apenas picham. Então, eles se identificam por uma assinatura própria. Certo. Que eles colocam, uma identificação daquele grupo. A identificação que daí
é o desenho da pichação, né? Que eles colocam presentes em qualquer pichação que eles praticarem, eles colocam essa assinatura. E além da pichação, eles praticam outros crimes ou atos infracionais, porque quase sempre nesses bondes tem adultos e adolescentes juntos. Existe uma mistura ali. Então daí eles praticam furtos, ou até mesmo roubos, ou ainda eles se combinam através das redes sociais para brigarem, né? Então, participação em rixas. Os bondes têm essa natureza. Essa natureza. Carla, veja bem aí, ó. Agora, tu fizeste esta observação, e aí eu quero só que tu me confirme uma coisa. Quais são os horários mais incidentes que isso vem acontecer? Dos bondes? Olha, o horário da pichação, ele geralmente via de regra, de madrugada. É na madrugada. Madrugada. Por que eu estou fazendo essa pergunta para ti? Aí vem aquilo que nós falamos anteriormente. A partir do momento em que o meu filho, 2 horas, 3 horas da manhã, não está em casa, aonde está o meu filho? E aí eu remeto também já para uma outra situação, Carla, que eu quero que tu faça essa avaliação para nós. O ambiente, tirando o ambiente familiar, evidente, mas a classe social. Hoje, a classe social, nós não podemos dizer que o problema está relacionado com a classe social A, B, C. Qual a classe social? Não, nós temos assim, ó, principalmente com relação aos pichadores, né, falando especificamente, essa questão atinge todas as classes. Esta é a observação que eu queria que tu fizesse. Todas as classes. E mais, e existem ainda pessoas que deveriam ser, na verdade, conscientizadoras, né, do quão a pichação é um mal. Deveriam ser exemplos. Exemplos, e não são, né? Então nós temos adultos, formadores de opinião, que são favoráveis à pichação, né, e que enxergam a pichação como uma forma de manifestação do adolescente. Eu acho isso extremamente preocupante, né, porque é algo que, além de ser crime previsto na Lei 9.605, na Lei dos Crimes Ambientais, é algo que expõe o adolescente a risco, né, e é algo que faz com que se fomente violência, sim. Porque essa exposição que tu falaste aí, Carla, são coisas assim, ó, inacreditáveis, os pontos aonde eles acabam chegando para a realização dessa pichação. E que dentro do que a gente já leu e já viu, são fatores, inclusive, de disputa, né? Ou seja, o teu grupo pichou o 4º andar, o meu grupo vai ter que, para ganhar do teu, ele vai ter que pichar o 5º, o 6º andar. E aí por diante, dentro da dificuldade deste local. Então, como tu falaste, sem dúvida nenhuma que existe sim esse risco eminente, né? E o que tem chegado na tua delegacia referente a essa ocorrência? A pichação. Volta e meia nós temos registros de ocorrência, né, relacionados à pichação. E então, exatamente como ela acaba acontecendo pela madrugada, não há testemunhas, né? Então, nós conseguimos, assim, ou através de câmeras de vigilância, a identificação, né? Mas nós já temos um mapeamento dos grupos e dos bondes relacionados à pichação em Santa Maria. Claro que isso é muito volátil, né? Perfeito. Eles vão... Sim, hora aqui, hora lá. Mas a gente tem, assim, os principais, nós temos mapeados lá na delegacia. E tem alguma coisa assim, evidentemente, Carla, tu estás participando conosco dentro do GGIM, e a gente sabe que o GGIM está planejando um trabalho muito forte, inclusive uma lei que já está, um projeto de lei que já está na Câmara de Vereadores, né? E que nós queremos dar celeridade a este projeto, justamente porque ele vai dar aí uma ferramenta a mais, né, para
o setor público, em termos de polícia e judiciário, para adotar medidas mais severas, né, com relação a esse tipo de ocorrência. Mas, em termos de polícia, essas investigações, elas estão chegando em autores? E qual o aspecto final desses autores? Vocês estão acompanhando, olha, o menino lá X é um dos autores, e como está essa investigação hoje? Assim, quando é o adolescente, né, ele vai ter uma medida socioeducativa, né? Até essas medidas, as últimas, teve algumas medidas socioeducativas que foram aplicadas, que os adolescentes tiveram que limpar, pintar novamente, né, um bem público, enfim. Quem faz o cumprimento da medida é o CDDICA. O CDDICA, né? Correto. Então, assim, é algo assim que funciona, né? E como quando envolve adolescente é mais rápido o processo, tudo é mais rápido. O adolescente, né? Claro. Já quando é adulto, daí ele ingressa lá no crime, né? Que é um delito de menor potencial ofensivo. É GCRIM? Vai pro GCRIM, e daí tem uma medida restritiva de direitos. Carla, infelizmente o nosso tempo já estourou o nosso tempo. Eu quero aqui, Carla, te agradecer mais uma vez, né, a tua vinda até aqui. E tu viu que o nosso tempo ele passa rápido, né? Porque o bate-papo aqui é bem descontraído, mas dentro desse aspecto, Carla, eu gostaria que tu deixasse aqui uma mensagem, né? Principalmente ligada aí aos pais, aos familiares, da tua experiência, para nós fazermos o fecho aí, alguma coisa até para reflexão da família. Bom, a mensagem que eu deixo para a família, né, é para que a família olhe para o adolescente, né? Que não apenas conviva, mas que olhe, que preste atenção no filho, no neto, no sobrinho, né? E que eu tenho uma concepção humanista de educação, né? E eu considero que o adolescente, ele, antes de tudo, é um ser humano em desenvolvimento, e a gente tem que prestar atenção nisso, né? E tentar sempre com bons exemplos e com bons valores. Para que ele chegue lá um adulto honesto, trabalhador, íntegro, né? Com futuro todo caráter, pela frente, com bom caráter. Com bom caráter. Carla, leva daqui o nosso abraço para toda a tua equipe da delegacia, né? Eu sempre chamo a atenção disso, Carla, porque nós trazemos sempre aqui o titular da delegacia, mas jamais nós podemos esquecer de toda uma estrutura que está junto contigo, né? Com certeza. Então, leva o abraço para todos os teus colaboradores da tua delegacia, porque a gente sabe o trabalho policial é dificílimo. É um trabalho em equipe. Equipe. Sem a equipe, tu não vai chegar a lugar nenhum, né? E, pessoal, a gente sempre diz aqui, faz essa observação, que o trabalho policial, ele não tem hora para acontecer. Ele não tem hora, né? Muitas vezes, a grande maioria das nossas profissões, elas têm horários limitados, né? Olha, nós trabalhamos das 8 ao meio-dia e temos um intervalo para o almoço, depois trabalhamos das 14 às 18. Polícia não é assim. Polícia tem que agir em vários horários, inclusive dentro desse aspecto investigativo, ou seja, não tem como nós estarmos cuidando em relógio. Então, diante disso, cara, leva daqui o nosso abraço, e eu sempre digo também, a proteção divina, né? Que Deus esteja sempre protegendo vocês, toda a equipe, para que vocês continuem cumprindo essa missão. É uma missão nobre, um sacerdócio de polícia, né? Todos eles com o mesmo objetivo, da gente tentar fazer com que a nossa vida tenha mais tranquilidade, né? As nossas famílias estejam mais unidas, enfim, o cumprimento da missão. Tá bem, obrigada, Carla? Tudo de bom, então. Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Um abraço. Bem, vocês viram que o assunto é importantíssimo, eu tenho certeza de que nós não esgotamos aqui toda o que a gente gostaria de conversar mais. Vamos fazer outras pautas aqui com a doutora Carla, e este assunto é ligado sim a toda a família, a toda a comunidade, com reflexos na nossa frente. Então, sempre tem a importância sim
de nós estarmos discutindo, alertando, dando sugestões, mas principalmente alertando, porque nós vivemos num mundo muito atribulado, muita correria, e nós acabamos esquecendo um pouquinho do abraço fraternal, né, do dizer eu te amo, do abraço no filho, né, que nós estamos tratando aqui da criança e do adolescente. Quantas crianças hoje estão precisando deste abraço? Quantos adolescentes estão precisando deste abraço? E que nós estamos perdendo muitos deles para o WhatsApp, para a internet, para o Face. Então, traga um pouquinho, diga para ele, filho, desliga um pouquinho o Face, desliga um pouquinho o teu computador e vamos conversar aqui sobre a tua vida, os teus estudos, e que nós não estamos fazendo na grande maioria das vezes. Desta forma, nós encerramos o nosso programa e temos absoluta certeza de que atingimos sim o objetivo e que nós nos propomos. E agradecemos mais uma vez a doutora Carla, delegada, que mexe e trabalha rotineiramente com isso. Lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar. Agora, já na terça-feira, de forma inédita, vai ao ar às 21h15. Depois, com 3 repetições. Às quintas-feiras, às 19h15. Às sextas-feiras, às 23h. E nos domingos, às 20h30. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa semana. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Até lá! Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br.